Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, papai. Vou trazer mais um vídeo aqui, tá ligado? Testemunha, pá, do caso lá de Ricardo Salles, com bagulho de contrabando de madeira, associação criminosa, advocacia de alto B.O. Bolsonarista fazendo bolsonarice, né? Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like, comenta também pra fortalecer nós nesses bagulho de engajamento. E sem delongas, bora pro vídeo aqui que Xandão tá passando a boiada, papapuda e pra colmeia e afins, papai. Bora pro vídeo. Eu não a vejo, não. Acho que não aparece na minha tela, né? Senhora Risa, boa tarde. Vou pedir para a senhora liberar o áudio e o vídeo, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luciana, juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e recebi a delegação para conduzir a presente audiência de instrução nos autos da ação penal 2705, em que a senhora foi arrolada como testemunha de acusação. A senhora já foi devidamente qualificada. Eu vou aqui só falar seu nome completo para fins de registro. Senhora Risa Regina Oliveira Rocha, certo? Certo. A senhora é parente ou amiga íntima de qualquer um dos réus? Não. A senhora tem o dever de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Então, com a palavra aos representantes da PGR. Por favor, doutores. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhora Risa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A senhora, no dia 21 de maio de 2021, compareceu espontaneamente o que consta aqui, tem declaração, a delegacia para prestar depoimentos sobre Só um fatos. momento que eu vou colocar meu fone, só um momento aqui. É, Ok, pronta. não sei se a senhora me ouviu, mas eu vou repetir aqui. Consta dos autos que no dia 21 de maio de 2021, a senhora compareceu a uma unidade da Polícia Federal para relatar fatos que estavam ocorrendo no IBAMA. E a primeira informação que aparece é que a senhora teria ido espontaneamente, então, algo que aparenta por iniciativa própria. Eu gostaria que a senhora confirmasse essa situação, se de fato a senhora foi, em que contexto se deu essa sua ida à Polícia Federal. Sim, eu confirmo a minha ida espontaneamente. À época, eu estava lotada na coordenação de inteligência de fiscalização ambiental do IBAMA, e nós tomamos conhecimento da operação, a Coanduba, e nós tínhamos ali o Egberto como colega, né? Eu tinha o Egberto como colega de trabalho ali na coordenação, também o Sérgio Schuber, que está rolado como testemunha aqui também. E os fatos, enfim, perpassavam ali a coordenação de inteligência. Então, eu fui prestar esse depoimento. A senhora foi por orientação de alguém, alguém que disse para a senhora ir, partiu da senhora essa vontade, esse desejo de falar sobre esses fatos? O Egberto, ele entrou em contato comigo e me perguntou, né, se eu poderia prestar esse depoimento na Polícia Federal, e eu disse que sim, que tranquilamente. E esse depoimento seria sobre o quê? Qual era o objeto dessa ida, né? A senhora tem que falar exatamente sobre o quê? Qual era o contexto? E a senhora pode relatar aqui o que a senhora falou lá na polícia. Na verdade, inicialmente era para confirmar o depoimento do Sérgio, né? Seria como testemunha do depoimento dele, da ameaça que ele relatou, né, ter sofrido, uma ameaça que indiretamente atingia a todos nós. Então, eu compareci lá na Polícia Federal, e o meu depoimento foi há muito tempo, né? Mas estou com ele aqui. Só um momento.
Basicamente me foi perguntado, né, sobre a questão da gestão lá do André Heleno, como é que isso aconteceu, como é que era, né, a questão como é que foi a questão das remoções, contrariando as normativas de remoção, a política de remoção do IBAMA. Ah, enfim, foi um apanhado geral, eu fui respondendo ali, eu não sabia exatamente o que eu fui respondendo o que o delegado ia me questionando. Ah, vamos tentar objetivar aqui. Inicialmente, a senhora, quando foi à delegacia, a senhora estava na coordenação de fiscalização. Na coordenação de inteligência, Na COINTE ou na COFIS? Quando a na senhora foi à COINTE, delegacia, a senhora estava na na COINTE, COINTE, certo? exatamente. O contato da senhora com o senhor André Heleno foi na COINTE, foi ainda no curso da COINTE, Foi no curso da COINTE, exatamente. quando o senhor André Heleno assumiu, a senhora já estava na COINTE. Eu tinha recém-chegado à COINTE. Eu tinha recém-chegado. A senhora se E recorda quem era o chefe na COINTE quando a senhora chegou? a chefe, se não me engano, já era o próprio André Heleno. Eu não sei exatamente assim, mas anteriormente a ele, e com quem eu articulei a minha ida para a coordenação de inteligência, foi com a Sabrina. Ela era coordenadora anteriormente ao André Heleno. E nesse trânsito, né, durante o meu trânsito, se não me engano, foi durante esse trâmite aí da minha ida, durante o trânsito, mas eu acho que eu já tinha chegado na coordenação de inteligência quando o André Heleno assumiu. Certo. E qual era o contato da senhora com o senhor André Heleno, a senhora recém-chegada? O que é que a senhora viu da relação dele, enfim, com vocês, com os demais integrantes da equipe? Na verdade, era um estranhamento o que acontecia, porque ah, ele foi nomeado coordenador de uma forma muito súbita, né, muito repentina, foi uma nomeação assim, digamos que fora do padrão. Ah, ele era uma pessoa de fora, né, e isto consta em vários documentos dos servidores que nós alertávamos sobre o risco dessa nomeação, né, porque contraria o regulamento interno de fiscalização do IBAMA, que diz, né, que para exercer atividade de inteligência tem que ser um servidor efetivo do IBAMA. Também a doutrina de inteligência, que fala que para exercer atividade de inteligência tem que ser também servidor designado para a atividade. Então, era uma coisa estranha e eu estava também, fui vítima, né, de perseguição. À época, eu estava sendo rifada, digamos assim, né? Eu fui oferecida para outra diretoria e eles estavam tentando fazer a minha remoção à revelia Deixa eu até, só para a à gente época. deixa eu só, a senhora, só para a gente pegar algumas informações. A senhora mencionou que essa nomeação foi fora do padrão. Por que essa nomeação foi fora do padrão? A gente até coloca em alguns documentos, ah, por exemplo, A senhora pode só falar o um- que lembra, senhora. Eu estou vendo que a senhora está consultando, e aí eu até pediria para que sim, é que a tivesse, eu não sei qual é o tipo de apontamento que a senhora está consultando, mas aquilo que a senhora se recorda. Por que que e a senhora está reforçando? A senhora se recorda por que foi considerado fora do padrão essa nomeação dele? ela se deu do dia para a noite, assim, literalmente, né? O processo foi iniciado num dia, foi assinado e já nomeado no outro. Foi uma coisa assim
pelo que eu me recordo, teve e eu estava consultando justamente o documento em que a gente coloca isso, porque foi feito documento sobre isto, né? É, foi feita a assinatura, se não me engano, do presidente substituto antes mesmo da juntada de documentos ali para subsidiar a nomeação. Enfim, foi muito assodado o processo. Geralmente não é assim, não é desta forma que acontece. A senhora já tinha acompanhado outras nomeações? E eu pergunto isso para que a gente saiba se existia um padrão. A senhora está definindo que foi fora do padrão. A senhora tinha acompanhado no passado outras nomeações e aí existia um processo, é isso? A gente, eu já tenho 16 anos aí como servidora pública, então já acompanhei muitas nomeações. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma nomeação tão rápida. Então, Foi isso que chamou a atenção o fato de ter sido rápida chamou a atenção da equipe, foi isso? da equipe, exatamente. Exatamente. A senhora chegou a tomar conhecimento de uma reunião realizada por Walter Mendes, né, com o senhor Sérgio, e a senhora mencionou isso aí, que foi até. A senhora se recorda o que foi que a senhora ficou sabendo dessa reunião específica? Nós tomamos conhecimento, sim. O Sérgio relatou no dia seguinte à reunião. Eu até pediria, viu, senhora, quando a senhora especificar nós, ou ele, ou indicar alguma pessoa, e nominar, se possível, para que a gente possa ter uma compreensão de quem são as pessoas que a senhora está falando. Tá, eu estou falando nós referente à equipe técnica da coordenação de inteligência à época. Então, era a equipe da coordenação, a equipe de servidores. Então, nós, a equipe toda, nós tínhamos, como as coisas estavam acontecendo de uma forma muito estranha à época, nós fazíamos reuniões constantemente entre nós. E toda semana, estava a época da pandemia também, então a gente estava em teletrabalho, no trabalho remoto, então a gente mantinha essa periodicidade de reunião virtual entre a equipe. E no dia seguinte, também nós tínhamos um grupo, né, de WhatsApp, obviamente, a equipe da coordenação, e o Sérgio, ele relatou esse fato, ele relatou isso numa reunião virtual de vídeo. Eu me recordo exatamente, Foi o foi que ele bem relatou? marcante. Qual foi o fato que ele relatou? Ele relatou que foi chamado, assim, pelo que eu me lembro, né? Ele foi chamado para uma reunião presencial lá no IBAMA. À época estávamos todos em trabalho remoto por conta da pandemia. E ele foi chamado pela equipe lá, não sei se agora exatamente pelo André Heleno ou pelo Walter, que era o coordenador geral à época, não me recordo, mas ele foi convocado aí numa reunião presencial, e nessa reunião em que estava Walter, estava André Heleno, ele falou visivelmente abalado alguma coisa que o Walter relatou que quem entrasse no caminho dele levaria tiro, alguma coisa assim. Era uma ameaça bem grave e o Sérgio estava visivelmente abalado quando relatou isto. Quando o Sérgio contou isso com vocês, ele mencionou quem estava nessa reunião. Ele mencionou, mas eu me recordo, ele mencionou exatamente, ele deu todos os detalhes da reunião. Eu me recordo que ele mencionou exatamente o André Heleno e o Walter. Certo. A senhora Não me pontuou recordo aí. se tinha mais gente, não me recordo se o Leslie, à época, tá, que era coordenador de fiscalização à época, também estava, não me recordo. Mas desses dois, o Walter e o André Heleno, eu me recordo que ele relatou. A senhora mencionou aí que as coisas estavam estranhas, né? Se referindo ao, não sei se o ambiente, trabalho, enfim, não sei. A senhora pode explicar
em que consiste, o que a senhora quer dizer com estranha, objetivar isso, né? A gente não está conseguindo, para que isso fique quais são as bases para que algum fato concreto para indicar o que houve, o que seria isso de estranho? Além de todos os ataques que o IBAMA sofria, e principalmente a fiscalização ambiental sofria, político, né, da parte, inclusive do então presidente da República, além de todos esses ataques que nós sofríamos diuturnamente na mídia e nas declarações, a gente sofreu muito assédio lá no IBAMA. Então, assim, a gente teve nomeações de militares, né, na gestão do órgão, que é completamente estranho. Então, à época, a gente tinha ali o Olímpio como diretor, a gente tinha o coordenador geral, que também era um militar, a gente tinha, para início de, assim, um elemento muito concreto de estranheza é a própria nomeação de um servidor da ABIN para coordenar a atividade de inteligência do IBAMA. Então, isso também era muito estranho. Os processos de remoção que estavam acontecendo, a revelia dos servidores, também era algo muito, muito estranho. Mas que Vários processo, servidores. de fato, assim, deixa eu entender, eu não estou conseguindo identificar o que é estranho nesse, não estou conseguindo aprender, né? Talvez a senhora esteja partindo aí de uma abstração muito grande, isso não está ficando claro nos autos, pelo menos aqui nesse depoimento. Qual é esse sentimento? A senhora mencionou aí de ataques, né? Que tipo de ataque? Ataque o quê? Mídia, é isso? E Basta fazer uma busca aí na mídia, né, que você vai encontrar diversos ataques que eram proferidos ao IBAMA. Mas qual é a natureza desse ataque? Se puder exemplificar com algum caso, um ataque específico, por favor. Por exemplo, uma declaração do então presidente da República dizendo que os servidores do IBAMA tinham que ir para a ponta da praia, né, que era usada então à época da ditadura para fazer execuções. Isso foi uma Então, das declarações, isso foi amplamente divulgado pela mídia. Mas se atendo exatamente ao que acontecia no IBAMA, né, ali na gestão direta, na gestão próxima aos servidores, tudo isso que eu falei, não tem nada de abstração, assim, eram esses processos de remoção que aconteciam, contrariando toda a política de remoção do mas a IBAMA. senhora não, deixa eu só interromper, porque a senhora não falou de processo de remoção. A senhora explicou, disse que estava um movimento estranho e mencionou que houve a nomeação rápida de um servidor da ABIN para a área de inteligência, que isso contraria normas internas que previa, foi isso que a senhora colocou, e que isso, por interpretação dos senhores, seria estranho. A senhora mencionou a nomeação de militares para cargos de supervisão. Isso gerou incômodo pelos fatos deles serem de fora, é isso? O fato deles serem de fora, pelo fato de eles serem militares, eles tinham uma visão muito militarizada do trabalho. Então, assim, por exemplo, nós, como nós servidores da coordenação de inteligência, nós fomos mal avaliados, por exemplo, por um critério que era ter deixado de lavar a viatura, o carro utilizado pela inteligência. Então, assim, acredito que eles se baseavam em Então, parâmetros militares. então, existiram condutas desses superiores para com vocês, que vocês reputaram irregulares, é isso? Olha, nós reportávamos, né, essas questões todas que aconteciam, ah, todas essas questões que aconteciam. Por exemplo, Certo. o fato de Vamos, termos. tá, vamos lá. A senhora sofreu, em relação à senhora, a senhora sofreu concretamente algum ato, fato dessa natureza que a senhora está mencionando aí? E Sim, se sim, qual foi esse ato? sim, eu fui colocada à disposição de uma outra diretoria. Eu sou fiscal, eu atuo na fiscalização, eu passei num concurso específico para atuar na atividade de fiscalização ambiental e eu fui ofertada
como servidora, contrariando todas as normativas de remoção do IBAMA para a diretoria de licenciamento. Foi Isso em ofertada 3 por quem? processos. Aí ofertada por quem? Quem era que estava responsável por esse ofertamento? Era, pelo menos o que aparecia no processo, era o diretor, à época, e o coordenador geral de fiscalização. Quem são? Se a senhora puder nominar, por favor. O Olímpio, à época, né, e o Walter. Então, a senhora foi colocada à disposição, a senhora entrou nesse setor aí que estava da inteligência, e em algum momento, quanto tempo depois a senhora foi colocada à disposição? Foi assim que eu entrei. Eu lembro que foi de imediato. Eu fui, né, tomei conhecimento de um processo, do primeiro deles, em que eu estava sendo colocada à disposição para essa outra diretoria. Não A tive senhora, sequer conhecimento, não foi me dado conhecimento desse fato pelo Diretoria de Proteção Ambiental, pelo diretor de Proteção Ambiental, que é a diretoria onde eu atuava. E tomei conhecimento desse fato pelo diretor da outra diretoria, da diretoria de licenciamento. então, o Olímpio, que era seu Então, diretor, ele não lhe passou isso diretamente. não, E aí nunca me passou. a senhora tomou conhecimento por quem? Tomei conhecimento por essa outra diretoria que, né, que iria me receber, então. Qual é que era o nome? Quem era que estava nessa diretoria? É Jonas, ou Jonatas, alguma coisa assim, o diretor. E nesse processo, a senhora disse que foram 3. Esse aí foi o primeiro processo? Esse foi o primeiro processo. Foi assim que eu E, fui para a Coente. e a senhora descobriu quais. Tinha fundamento para essa movimentação? Existia? E a senhora soube por Não, quê? sem fundamento explícito. Não tinha E, qualquer e justificativa. aconteceu essa remoção, essa movimentação? Ela não aconteceu porque eu entrei em contato lá com quando eu tomei conhecimento, o diretor de licenciamento me mandou para que eu desse ciência disso e me manifestasse. Hum. E eu fiz uma manifestação bastante enfática, que consta lá nos autos, explicando, né, que eu tinha feito concurso para a área de fiscalização ambiental, fazendo todo um arrazoado de tudo que a instituição já tinha investido em mim como fiscal, fazendo um arrazoado que eu tinha acabado de chegar na coordenação de inteligência. Então, eu juntei ali vários elementos, inclusive indiquei ali que eu poderia entrar com ação judicial, inclusive, fui bastante explícita na minha manifestação, e depois disso ficaria difícil o próprio diretor da outra diretoria me aceitar, porque eu disse explicitamente que eu não queria ir. Depois desse primeiro E aí, processo, só para gente, e esse primeiro aqui não deu certo, existe alguém que fica assim no, não autorizando ou não aceitando, a senhora se recorda? não, na verdade, que eu me recordo, ninguém não autorizou. Hum. Acho que não existiu um interesse da outra diretoria, né, de me aceitar, Isso porque aí ficou parado. ficou parado e foi o mesmo processo que depois foi utilizado, eles ofertaram o Egberto. E aí a remoção do Egberto chegou a se concretizar. Certo. Qual Excelência, foi? Excelência, pela ordem, desculpa, doutor. A gente teve uma queda de energia aqui no escritório, a gente caiu. Eu queria só pedir para a secretaria admitir, tem mais advogado aqui na sala esperando para retornar. Qual que é o nome do advogado, doutora? Olha, doutora, tem o José de Souza Pinto, a Mônica Reiter, e o meu eu conectei agora no computador em que a gente está acompanhando a audiência, porque eu tive que entrar rapidinho aqui pelo notebook. Então, se puder aceitar todo mundo que está na sala, Já a está. gente caiu. Tá, já está sendo Obrigado, admitido. doutora Luciana. Eles estão voltando automaticamente para a sala. Tá ok. Então, doutor Daniel, desculpa, vamos voltar. Repete a pergunta, então, onde estávamos, que até me perdi agora.
ela mencionou a excelência de um primeiro procedimento, né, onde ela fez o arrazoado, e ele estava questionando sobre Aí ela mencionou que esse procedimento foi utilizado para a movimentação do seu Egberto, e ela disse que por mais outras duas vezes. E aí a dinâmica se repetiu nisso, a senhora fez o arrazoado e essa movimentação não aconteceu? Não, a dinâmica não se repetiu, porque depois da primeira vez, eles tomaram conhecimento que o processo tinha vindo para mim, para a ciência e manifestação, então eles não mandavam mais para nenhum outro servidor, nem para mim, nem para um outro que veio depois disso. Após a minha manifestação, eles não mandavam mais para a ciência e manifestação do servidor. E a senhora chegou a ser, de fato, removida para algum outro setor? Não, aí isso ficou parado depois da minha manifestação e eu não cheguei a ser, não chegou a se concretizar a minha Nenhuma remoção. das Foi só das três movimentações. nenhuma das três. A senhora mencionou, nesse caso específico, foi um ato que a senhora teria sofrido perseguição, retaliação. A senhora consegue mensurar o que a senhora havia feito para causar esse movimento, ou simplesmente foi algo genérico para a equipe? Ou seja, era só. A senhora não consegue identificar um fato da senhora, pessoal, individual? Não, a não ser cumprir as minhas obrigações como servidora, fazer manifestações técnicas de forma ao que eu acredito que estejam corretas e encaminhar essas manifestações, mais nada. Quando a senhora fazia, né, essas manifestações, em alguma delas a senhora teve alguma resistência de um superior, de um representante, de um diretor, de uma chefia nesse contexto? Não, porque a época que eu encaminhava manifestações, as manifestações elas seguem uma ordem hierárquica, eu estava sob a gestão do Hugo Loz lá na Cofis. Então, eu trabalhei no núcleo de fiscalização de flora e era o Hugo quem era o coordenador. Quando o Hugo foi exonerado, foi esse o motivo que me fez querer sair, porque aí a gente já soube que ia assumir outra pessoa lá, enfim, e eu procurei sair da coordenação de fiscalização. Então, eu nunca tive resistência direta do meu chefe, que no caso era o Hugo, absolutamente. Pelo contrário, o Hugo Não, mas, encaminhava todas as mas veja, manifestações técnicas. a senhora mencionou que foi tentada, quando chegou na coordenação de inteligência, a senhora sofreu, sentiu que sofreu perseguição. Inclusive, a senhora reputa isso, essa tentativa de lhe rifarem, não é isso? A minha pergunta é: a senhora Essa consegue apontar alguma conduta da senhora na coordenação de inteligência que tenha feito isso, que tenha não, desencadeado esse movimento? Ah, não, na coordenação de inteligência, não, certo. qualquer. A senhora tomou conhecimento, o que foi que a senhora ficou sabendo especificamente sobre as movimentações do Egberto e da Carol? O que foi que a senhora tomou conhecimento sobre essas movimentações? A gente tomou, assim, nós como equipe, né, tomamos conhecimento da remoção do Egberto quando ainda se estava ali nos trâmites da remoção, antes de se concretizar, e era bizarro, porque era da mesma forma que tinha sido tentada a minha remoção, em observância ali às normativas internas do IBAMA. E também o que eu sei é que era uma coisa injustificada, porque o Egberto é um servidor experiente da área de inteligência, né? E ele tocava vários processos de investigação, várias análises investigativas. Também era o único servidor responsável por fazer análises relacionadas à flora, à fauna, desculpa, na inteligência. Então, ele era o único que fazia essas análises relacionadas à fauna, e a gente olhava com muito estranhamento, assim, a sensação era de estranhamento, era algo absolutamente estranho, porque era remoção para outra diretoria, sem qualquer Certo. justificativa. Para além dessas movimentações funcionais,
no desempenho da atividade da senhora, a senhora identificou, a senhora deixou de trabalhar, de fazer algum tipo de trabalho por determinação dos superiores, olha, não faça desse jeito, algo que era para ser feito e aí havia orientação para fazer em outro sentido? A senhora teve algum caso desse, algum contexto, alguma situação dessa? Não, Ok. não. Excelência, eu não tenho mais perguntas, sim, senhor doutor Vitor. Só uma. Boa tarde, dona Risa. Boa tarde. Dona Risa, essas movimentações, remoções, perseguições, atingiram servidores que fizeram denúncias a órgãos como o MPF ou a Polícia Federal, ou que estavam colaborando com esses órgãos? A senhora tem conhecimento disso? Eu tenho conhecimento que o Egberto, né, por exemplo, ele executava vários trabalhos na inteligência, ele fazia vários trabalhos em conjunto, por exemplo, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Sim. Certo. Só isso mesmo. Obrigado, dona Risa. Ok, então, encerradas as perguntas da acusação, peço aos advogados da defesa que se habilitem a perguntar para a testemunha. Passo a palavra para a doutora Amélia. Por favor, doutora. Obrigada, Excelência. Boa tarde, dona Risa. Eu vou fazer umas perguntas. Como a gente caiu por conta da energia, eu peço desculpas se a gente se repetir, mas a gente acabou perdendo um pedaço da audiência, tá? A senhora chegou a participar das apurações que são objetos dessa investigação sobre a exportação de madeira? Não, exatamente sobre essa investigação, não. O Egberto chegou a comentar com vocês, antes da deflagração da Operação Aquanduba, que ele estava fazendo essa colaboração para a polícia em relação à exportação de madeiras? Não, exatamente, especificamente não, porque nós temos como doutrina, é tido como doutrina na atividade de inteligência, não comentar sobre as atividades que cada agente está realizando. Então, a gente soube disso só depois que foi deflagrada a Operação Aquanduba. Nós sabíamos que ele, quando tinha alguma necessidade de interface ali com os outros membros da equipe, nós sabíamos que ele conduzia análises importantes em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, relacionada à madeira, relacionada à fauna, mas especificamente desse caso, não. O procurador acabou de perguntar para a senhora se alguém foi punido em razão de colaborar com essas investigações, né? E a senhora citou o seu Egberto. Alguém sabia que ele estava colaborando com a polícia nessas investigações? A senhora sabe? Eu não sei se alguém sabia, né? A senhora sabe em que molde estava acontecendo essa colaboração do senhor Egberto com a polícia? Não, eu também não sei. Eu sei que nas operações, nas análises em conjunto, nos trabalhos em conjunto de inteligência, é, essa colaboração ocorre em diversos níveis, em nível técnico, através do repasse de informações, da troca de informações, enfim. Mas exatamente como era ali essa colaboração específica do Egberto, eu desconheço. O Egberto era o único servidor da inteligência da COINT que prestava informações para a polícia ou todos vocês, em alguma medida, também colaboravam com investigações policiais? A depender do trabalho que estava sendo executado, nós poderíamos sim, né, tínhamos esta prerrogativa, a depender da operação, se era uma operação conjunta com outras instituições, o que é muito comum no âmbito do IBAMA, no âmbito da coordenação de inteligência. Então, sim, mas eu não sei se naquele momento ele era o único. Eu não sei dizer. Justamente porque na inteligência tem essa prerrogativa de só falar o que é necessário saber, o que é necessário o outro conhecer. Então, por uma questão de segurança da informação,
de sensibilidade das informações, os assuntos só são tratados na medida em que isso se faz necessário. Ótimo. Depois que o Egberto saiu, a senhora sabe se alguém ali na Coint tomou pé desse procedimento que ele estava fazendo até então? Se isso estava registrado num SEI, se a polícia continuou solicitando informações à Coint sobre esse processo de exportação de madeira? Exatamente sobre o trabalho da inteligência. Geralmente, os relatórios de inteligência, quer dizer, geralmente não, nunca os relatórios de inteligência ficam registrados no SEI, justamente por uma questão de sigilo. Então, com certeza, né, ele estava fazendo ali documentos, porque todo o nosso trabalho se baseia em documentos, mas eu não sei se tinha alguma coisa registrada no SEI. A senhora se recorda se a polícia continuou solicitando à Coint mais informações sobre essa operação de exportação de madeira no Pará? Não, não sei porque eu não estava envolvida diretamente nesse trabalho. A senhora disse que o Egberto era um servidor muito experiente, ele era o único da Coint que cuidava da fauna. Quem cuidava da Isso. flora? A flora, como é um tema de muita amplitude no IBAMA, acaba que é mais de um servidor. Então, tinham outros servidores ali, em alguma medida, todos os servidores, e até porque não eram muitos, né? Nós éramos em torno de 8, 9 pessoas. Então, em alguma medida, todos os servidores se envolvem nas temáticas de flora. Claro que tem as especificidades, os especialistas, mas, em alguma medida, todos os servidores se envolvem nessas temáticas de flora. A senhora lembra-se quando o Egberto foi removido, se alguém foi removido para a Coint no lugar dele? Não, não foi. A senhora se recorda se apareceu por ali naquela época uma servidora chamada Natália? A Natália foi removida para a COFIS. Ela era da diretoria de licenciamento e ela era a servidora em que estavam propondo a permuta. Ela viria para a diretoria de proteção ambiental, inicialmente em troca de mim, e depois, devido ao arrazoado bastante enfático que eu fiz no processo, acredito eu, eles desistiram, isso ficou parado e ofertaram o Egberto em permuta com a Natália. Tá? Era comum que lá na Coint vocês recebessem requisições direto de autoridades estrangeiras? Só retornando para deixar claro, fazendo um complemento na pergunta anterior, o Egberto foi ofertado em permuta com a Natália, mas a Natália nunca foi para a coordenação de inteligência. Ela foi para a coordenação de fiscalização. Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Só para confirmar isso que a senhora acabou de falar, a coordenação de fiscalização para onde a Natália foi era da mesma diretoria da Coint, né? Foi uma permuta entre Isso. diretorias. Isto, exatamente. Tá. Eu queria confirmar com a senhora se era comum que vocês lá na Coint recebessem requisições de autoridades estrangeiras questionando os procedimentos adotados pelo Estado brasileiro. Eu não sei dizer se é comum, porque, como eu disse, cada situação é direcionada para o servidor que está cuidando daquela operação, né? Mas requisições de instituições estrangeiras, sim, pode ser que receba, sim. E normalmente essas requisições vêm direto para os e-mails dos senhores, por exemplo, vem direto para o e-mail da RISA, ou vai para o IBAMA e o IBAMA encaminha isso para a senhora? Depende muito. Por exemplo, se for por um canal de inteligência, geralmente vai por e-mail, pode ir por e-mail.
Se for por um canal mais oficial, digamos assim, de publicidade, né, de transparência, é protocolado para a diretoria e depois é retransmitido para a coordenação que trata da demanda. Então, depende muito da demanda e depende muito de como que é o canal adotado. Vocês na Coint, vocês tinham autonomia para firmar parcerias, acordos de colaboração com órgãos externos? Em nome do Não, IBAMA? não, como servidores, não, né? Como meros servidores, sem cargo de chefia, não. Claro que não. Isso teria que passar por uma oficialização, né, junto à chefia. A senhora, quando falou do Egberto, a senhora falou que vocês, quanto equipe, souberam desse processo de remoção do Egberto, né? Sim. Vocês também souberam que esse processo de remoção do Egberto tinha começado mais de um ano antes? Isso chegou ao conhecimento de vocês ou não? Não, que tinha começado mais de um ano antes, não. Quando chegou o conhecimento, inclusive, era o mesmo processo em que inicialmente eu era rifada, né, ofertada. Então, não, que já existia algum outro movimento um ano antes, não, desconhecemos, A senhora também não desconheço. tomou conhecimento de que o próprio Egberto já havia pedido para sair da Coint para outros órgãos, outras vezes, e estava nesse processo de remoção. Isso também não chegou ao conhecimento de vocês. Não, isso ele às vezes comentava, assim, muito informalmente, em alguns momentos, até por conta da situação que a gente estava vivendo ali, que era, como eu disse, no mínimo estranha, ele comentava que tinha algumas oportunidades, né, que tinha algumas possibilidades para ele. Ele chegou a comentar que foi deferido pelos superiores dele, pelo DIPRO, para que ele fosse cedido a outros órgãos de inteligência? Ou não? Eu Isso não não me chegou a conhecimento recordo, de vocês. eu não me recordo. A senhora se recorda de um período em que a Coint ficou sem coordenador? Eu me recordo que teve um período, sim, nós ficamos sem coordenação, sim, me recordo. E a senhora se recorda de por que nenhum servidor da Coint estava querendo assumir a coordenação naquele momento? Sim, me recordo, sim, porque exatamente devido aos superiores hierárquicos não existia uma relação de confiança. Então, para assumir um cargo de confiança, pressupõe-se que exista uma relação de confiança. Então, essa relação de confiança, ela não é só de cima para baixo, ela é de baixo para cima também. Então, o que acontecia ali era um sentimento geral de desconfiança. Era o contrário, né? Não existia um ambiente para assumir a coordenação de inteligência. A senhora também comentou de vocês, até deu o exemplo de lavar a viatura. A senhora foi uma das pessoas que foram mal avaliadas nesse período? Sim, A sim, senhora chegou a pedir a reconsideração dessa reavaliação? sim. Foi E a solicitada a senhora, reconsideração. e a senhora se recorda se foi reconsiderada a avaliação? Foi reconsiderada, sim, com nota máxima. Sim. A, a senhora se recorda quem foi o responsável por essa reavaliação? No IBAMA tem um comitê, não é uma única pessoa, é um comitê de reavaliação. Então, exatamente quem são as pessoas, eu nem me recordo, né? Existe uma junta, um conjunto de pessoas. A norma fala que vai para um pedido de reconsideração, depois, se não for reconsiderado, sobe para um recurso. A senhora chegou a fazer esse recurso ou a senhora só fez a reconsideração e foi informada de que foi reconsiderada a nota? Me desculpa, eu já estou considerando essa reconsideração, nós não solicitamos reconsideração ao chefe que tinha, né, ao diretor ali, já foi para o recurso. Eu não sei exatamente quais foram os trâmites,
não me recordo exatamente quais foram os trâmites, mas já foi para essa comissão de avaliação. A gente já direcionou para lá o pedido de reconsideração. Tá ótimo. E vocês têm um retorno de se essa reconsideração foi feita de fato por esse comitê, ou se eles mandaram para o chefe de vocês, ou vocês só recebem a notícia de que foi reconsiderado? Isso tudo se dá via sistema. Então, a gente acompanha isto, né? A gente entra ali no sistema, a época já era via sistema, a gente entrava ali e já via todo o resultado, acompanhava ali o que tinha acontecido. Então, não precisava descer, né? Ser mandado para o chefe, enfim. Tá ótimo. A senhora se recorda se fazia parte dos critérios de avaliação de vocês na época colaborar com investigações policiais e do Ministério Público? Esse era um dos critérios de avaliação de vocês? Você se recorda? Não, como critério de avaliação de meta, não me recordo. A senhora. Agora, cada servidor é individual, porque pode ser que eu não tenha, né, essa meta, mas que outro servidor tenha tido, porque as metas, como o próprio nome diz, são metas individuais. Então, as metas são individuais. Pode ser, sim, que seja um critério, mas não foi para mim, só deixando claro. Quem é que estabelece quais são as metas de cada servidor? As metas de cada servidor são estabelecidas entre ele e a chefia imediata. Tá. Quando a senhora houve esse processo todo de mudança, chegou ao conhecimento de vocês essas remoções, chegou também ao conhecimento de vocês que a DILIC estava solicitando a DIPRO servidores para a permuta? Não. A senhora se recorda de, nessa época, haver um estudo de lotação referencial para o redimensionamento dos servidores no IBAMA? Eu me recordo que existia um estudo, mas eu não me recordo detalhes dele. Eu me recordo que nós, inclusive, à época, consultamos isso, nós, equipe, né? Porque na Coint faltava muito servidor, então era algo que chamava atenção também. Por que que eles estavam, se existia uma carência tão grande de servidores na coordenação de inteligência, por que que estava sendo oferecido servidores da área de inteligência para outras diretorias? Então, eu me recordo que teve esse estudo, mas eu não sei exatamente números ou detalhes. A senhora chegou a tomar, a senhora falou da remoção da Carol, é a Carolina, né, que foi para o CETAS, ela? Isso. A senhora tinha conhecimento de que ela também já havia pedido para ser removida da COINT? Eu não me recordo. Pode ser, né, esses pedidos de remoção, ou algum pedido, ou alguma articulação para sair da coordenação, eles podem ter existido, agora, que eu saiba, não para a diretoria de licenciamento, não para o CETAS, por exemplo, para onde a Carolina foi removida. A senhora sabia que chegou ao conhecimento da senhora, né? Não sei, nessa comunicação da época, que o CETAS ele fecharia se não fosse uma analista ambiental para lá naquela época? Não, a gente tem conhecimento que falta muito servidor, como falta servidores do IBAMA em praticamente, quer dizer, em todas as unidades, né? Nós temos um déficit de servidores aí histórico, mas não nesses termos que o CETAS fecharia. Os fiscais da COINT costumavam participar de muitas operações de campo naquela época, a senhora lembra? Os agentes de inteligência, eles não participam de operações de campo de forma ostensiva. Eles participam de trabalhos velados, né? Eles podem participar de trabalhos de campo, mas de forma velada. Boa tarde, dona Risa. A senhora já foi para alguma atividade de campo velada?
Sim, Nesse período a senhora foi? nesse período não. Nesse período, alguém da Quint foi para atividades de campo velada? Eu desconheço pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Se foi, pode ter ido, mas não desconheço porque não, dada a questão da necessidade de saber. Se não era necessário eu saber, não foi necessário comentar comigo. Tá. Nessa época, havia um benefício pago para quem fazia uma quantidade um adicional de periculosidade, né, para quem ia para a Amazônia. A senhora se recorda se nessa época foi feito um levantamento para que os servidores fizessem a devolução dos valores que haviam sido pagos, mas os servidores não estavam cumprindo os requisitos da norma para receberem? Eu me recordo que foi feito um levantamento, sim. Uhum. E a senhora se recorda disso ter causado um descontentamento ali entre os servidores? Pelo que eu me recordo, e eu nem sei se foi exatamente nessa época, tá? Só deixando bem claro, nesse levantamento foram realizados diversos apontamentos irregulares, que os servidores não deviam nada, e foi colocado o nome de praticamente todo mundo, assim, foi uma coisa que depois, inclusive, foi consertada, né? Foi revista. Então, isso é o que eu me recordo. Revista por quem, a senhora? Eu não entendi. O que foi consertado e o que foi revisto? Esses apontamentos de diversos servidores, foi um apontamento genérico, foram colocados lá, pelo que eu me recordo, diversos servidores como devendo devolução de periculosidade que eles não deviam. Então, isto foi, pois, pelo que eu me recordo, isso foi consertado, né? Foi revisto. Revisto de os servidores terem devolvido ou revisto de os servidores terem aberto A mão? cobrança indevida de servidores. Tá. Não, na verdade, eu estou questionando de um específico em que o adicional de periculosidade era pago antes de as viagens acontecerem. Foi feito um levantamento e foi verificado que essas viagens não aconteceram, então os servidores não fariam jus a esse benefício e tiveram que devolver o benefício por não terem ido para a Amazônia. Então, não teriam tido periculosidade. A senhora se recorda disso? Desconheço. Tá. Uma última pergunta. Nessa época, houve uma carta aberta de servidores do IBAMA contra o governo Bolsonaro. Não era contra ações específicas de um diretor ou de outro diretor ou de um coordenador específico. Eles tratavam, essa carta aberta foi feita em relação ao governo Bolsonaro. Há um descontentamento ao governo Bolsonaro dos servidores do IBAMA por conta dessa ocupação de cargos de chefia por militares. A senhora se recorda o que justificou, o que levou vocês a fazerem essa carta aberta? Como é que foi feita, elaborada essa carta aberta? Se o descontentamento de fato era contra o governo e não contra esses servidores específicos por conta de ações específicas deles? Eu me recordo do documento, os documentos que foram elaborados, esse tipo de documento que foi elaborado, eles eram elaborados por vários servidores, não só por um, e não era nada especificamente contra o governo Bolsonaro, mas sim contra todos esses ataques que o IBAMA vinha sofrendo. Então, eram faladas diversas coisas na mídia, foi tentado retirar nosso porte de arma, enfim, eram muitos ataques que vinham sendo realizados ao IBAMA, e então nós, como servidores públicos, né, tínhamos o dever de registrar alguns fatos. Tá bom, sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, dona Risa. Perfeito. Então, encerradas as perguntas da doutora Amélia, passa ao doutor Abelardo Júlio. Por favor, doutor.
Obrigado, Excelência, cumprimentando, desejando uma boa tarde, Vossa Excelência, aos representantes da PGR e aos colegas advogados. Senhora Risa, a senhora esteve alguma vez pessoalmente com Walter Mendes? Sim, E nessa oportunidade a senhora sofreu algum tipo de maltrato, de desconsideração? não. A senhora sofreu algum ato de perseguição por ele, que a senhora saiba? Ele foi a pessoa que assinou lá, né, a minha disponibilização para outra diretoria, como coordenador geral. Mas ele assinou de acordo com o que a autoridade dele permitia ou ele foi de uma forma arbitrária? Dentro das Essas atribuições dele? remoções, É isso que eu estou perguntando. olha, essas remoções, todas essas remoções que aconteceram nessa época, a revelia dos servidores, elas foram de forma arbitrária. Elas contrariaram as normas regulamentares, as políticas de remoção. Ele alguma vez se dirigiu especialmente à pessoa da senhora como servidora? Como assim? Você pode explicar melhor, por Doutor, favor? especifica melhor, porque assim, ele assinou a portaria de remoção Alguma dela. O vez? que mais ele poderia fazer para ser direto a ela? Não, eu tô tentando extrair da testemunha algum caráter pessoal, porque a portaria, o ato de assinar a portaria é impessoal, é isso. Então, melhorando a pergunta, alguma vez pessoalmente ele dirigiu alguma crítica contra o desempenho da senhora? É isso que eu estou perguntando. De forma verbal, não. Agora, de alguma forma, quando um chefe te coloca à disposição de outra diretoria, acho que é uma forma de desvalorizar esse servidor. Pode ser interpretado assim, é isso. É o que está ali. Tá certo. Estou satisfeito, muito obrigado, dona Risa. Excelência, estou satisfeito. Ok, então encerradas as perguntas do doutor Abelardo, doutor José Brandão, por favor. Sem microfone, doutor. Boa tarde, doutora Risa. Boa tarde. Meu nome é José Faciola, eu falo em nome aqui da defesa do senhor Arthur e da doutora Adriane Bastos. Eu tenho só uma pergunta. A senhora conhece o senhor Arthur e a senhora Adriane Bastos? Não. Não. Tá. É só isso, excelência, que eu tenho para perguntar. Ok, então, doutor Fábio Lobosco, por favor. Oi, boa tarde, senhora Risa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu estou aqui pela defesa do senhor André Heleno. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é que a senhora relatou que foi mal avaliada e que depois dessa avaliação foi revista. Quem foi o responsável por mal avaliar a senhora? Quem fez essa avaliação? Eu não me recordo exatamente, mas eu não me recordo. Certo. A senhora me disse que o servidor de inteligência do IBAMA ele tem aí uma dinâmica diferente no trato da informação, né? Obviamente pela característica dos assuntos que ele trata. Quando um servidor de inteligência do IBAMA faz contato com outros órgãos, como por exemplo Polícia Federal ou Ministério Público Federal, esse servidor ele deve dar ciência ao seu superior ou aos seus superiores a respeito desses contatos? Depende.
muito do caso. Geralmente no trabalho de inteligência, o coordenador de inteligência ele tem conhecimento do que está acontecendo na coordenação, porém, a depender do desenrolar dos trabalhos, nem mesmo ele, se não houver a necessidade de saber, e essa é uma a prerrogativa que consta na doutrina de inteligência em geral, né, nas doutrinas de inteligência de modo geral, não só do IBAMA, se ele não tiver a necessidade de saber, não necessariamente ele tem que saber daquela informação. Certo, mas ele precisa ter conhecimento que existe um diálogo, ele simplesmente não tem acesso a exatamente o que vocês estão conversando. Por exemplo, ele, como seu superior, tem que saber que você está conversando com a Polícia Federal a respeito de uma determinada operação, ou não. Ou ele também não tem conhecimento disso. Não, de modo geral, ele tem conhecimento que está acontecendo algum trabalho naquela área, mas Perfeito. não necessariamente ele tem que ter conhecimento que eu estou conversando com a Uhum. Polícia Federal. Ou seja, ele não vai saber de todas as mensagens que vocês trocam entre Polícia Exato. Federal e você, mas ele sabe que está ocorrendo ali algum tipo de contato por conta de um trabalho. Sabe, exatamente. Isso também vale para as comunicações internacionais. Se ele estiver em contato com um órgão internacional, o superior também tem esse conhecimento. De modo geral, sim. Uhum. A senhora havia comentado que o Egberto teria conversado com a senhora, falando de razões gerais do porquê que ele pediu a remoção dele para o COAF. A senhora poderia explicar um pouco melhor quais foram as razões dele para esse pedido? Não houve uma conversa em específico comigo. Às vezes, naquelas conversas informais e gerais que nós tínhamos ali entre a equipe, nós sabíamos do descontentamento geral, nós, como servidores, estávamos descontentes com a gestão ali na Diretoria de Proteção Ambiental, por razões óbvias, e existia, então, esse descontentamento, essa falta de motivação, essa sensação de assédio, de perseguição. Então, ele, né, acredito que era nessa seara aí. Pelo que eu me lembro, era por aí. Tá, mas como que a senhora tomou conhecimento disso? A senhora está dizendo de conversas informais, mas de quem para quem? Como chegou essa informação de que ele tinha pedido a remoção para o COAF? Por não estar satisfeito ou por qualquer outro motivo? Por ele mesmo, né? Por ele Ele mesmo. diretamente. Perfeito. Sim. A senhora tomou conhecimento de uma nota técnica feita pelos servidores do IBAMA em junho de 2020, pouco antes do senhor André Heleno assumir a coordenação da COINF, uma nota em que os servidores do IBAMA apresentavam ali uma nota de alerta ou de repúdio sobre essa nomeação? Sim. A senhora poderia me dizer um pouco mais sobre qual era o teor dessa nota especificamente? Especificamente, os servidores demonstravam ali uma preocupação com essa questão de ser nomeado gente de fora, né, externo, servidor externo do IBAMA para atividade de inteligência. Certo. A senhora teve participação na elaboração dessa nota? Não, não tive. Sabe me dizer se essa nota foi publicada na imprensa? Ou se a imprensa tomou conhecimento dela? Não me recordo. Tá ótimo. Agradeço, senhora Rita. Muito obrigado, viu? Obrigada. Doutor Matheus. Excelência, estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fábio. Então, vou passar ao doutor Matheus. Por favor, doutor. Obrigado, Excelência. Senhora Risa, eu represento o senhor Eduardo Fortunato Bin. Tenho perguntas bem simples. Como é que assinou a nomeação do senhor André para chefe do setor de inteligência? Pelo que eu me recordo, foi o presidente substituto. Ok. E teve uma questão que houve aqui em São Paulo, uma oscilação de energia, talvez a senhora até tenha respondido, mas não ficou claro para mim, então por isso que eu estou refazendo essa pergunta. A senhora, em determinado momento, mencionou que fez concurso para fiscal. Só que em outras testemunhas aqui disseram que os fiscais são portariados, então é um ato. A senhora poderia me explicar isso, que não ficou muito claro para mim, por favor?
Vamos lá. O concurso que eu fiz no ano de 2009, ele era por áreas temáticas. Então, uma destas áreas para a qual eu me candidatei foi para a área de fiscalização ambiental, proteção ambiental, fiscalização ambiental. Após nós tomarmos posse, entrarmos em exercício, a gente faz um curso, né, de capacitação, e depois desse curso, se aprovados no curso, é que ocorre a nomeação para a atividade de fiscalização ambiental. A designação, esta é a palavra mais adequada. Obrigado. Foi só por conta dessa questão das outras pessoas. E só para complementar, quem que era o presidente substituto em exercício no período que o senhor Eduardo Fortunato Binho ficou afastado? Eu não me recordo. Se eu me recordo bem, era o Irome, que era o diretor da Diplan. Ok. Eram essas as perguntas da defesa, Excelência? Ok, então encerradas as perguntas, doutor Matheus, doutor José de Souza. Obrigado, Excelência. Boa tarde, dona Rízia. Boa tarde. Dona Rízia, essas perseguições que a senhora está relatando, elas começaram quando? Elas começaram ali em 2020. Tá. A senhora conhece a empresa Ebata, sediada no Pará? Não. Conhece os Não. representantes Leônidas da Reis e Leônidas Ernesto? Não. A senhora ouviu dizer que com esses colegas que sofreram essas perseguições, se algum deles teve algum tipo de influência junto ao órgão, junto aos seus superiores, para tentar fazer essas interferências e modificações de cargo? Eu não entendi essa pergunta. Você pode explicar melhor, por favor? Se algum desses que eu lhe falei agora, Leônidas da Reis ou Leônidas Ernesto, ou até qualquer um dos outros aqui envolvidos nesse processo do Pará, tiveram alguma interferência ou tentaram solicitar para os superiores, para essas pessoas que a senhora relatou, que fizessem essas alterações de cargo, que tentassem movimentar vocês? Isso eu desconheço, porque se ocorreu, ocorreu num outro nível e não no nível técnico. Eu desconheço. Seus colegas também chegaram a comentar algo a respeito disso? Não. Sem mais Comigo, não. perguntas. Ok, então, encerradas as perguntas do doutor José, passa ao doutor Daniel. Por favor, doutor. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhora Risa. A senhora me ouve? Sim. Boa tarde. Boa tarde. A senhora tem conhecimento de uma carta aberta da SEMA Nacional de julho de 2004, que diz aqui no parágrafo, de julho a carta aberta número 1 de 2024, que diz aqui no primeiro... Desculpa, de 2024? Isso. Tá, ok. Que diz que quarto parágrafo diz, diferentemente abro aspas, diferentemente do tratamento dado a outras categorias, o governo peticionou à Justiça Federal que declarasse a legalidade da greve no terceiro dia de adesão pela maioria dos servidores. Uma ingrata surpresa para todas as servidoras e servidores de carreira, cuja pauta de mobilização vai muito além da questão remuneratória, mas visa a reestruturação da carreira para assegurar a viabilidade da execução das políticas públicas ambientais e, por consequência, climáticas. Não bastasse o assédio e violência jurídica, os servidores que bravamente aderiram à greve, ainda no mês de junho, estão passando por violência remuneratória, o anúncio de um corte salarial que afeta ainda mais a capacidade de sustento de nossas famílias. Fecho aspas. A senhora tem conhecimento dessa carta? A senhora subscreveu essa carta? Não, é uma carta da SEMA, que
que você citou, e é essa carta, né? Da ACEMA? Isso, da ACEMA Nacional, a carta número 1 de 2024, que foi publicada, salvo engano, 16 de julho de 2024. Não, não subscrevi, não tenho conhecimento. Tá, e dessa questão, dessas conclusões que a carta cita aqui, sobre os prejuízos à execução de políticas públicas ambientais, a senhora está de acordo com isso, sobre essa pleito deles, essa pauta da ACEMA, do movimento grevista? Eu estive de acordo com o movimento grevista, porém eu não posso dizer aqui que eu estou de acordo com a carta, porque eu desconheço a carta na sua integralidade. Tá, não, porque nesse trecho que eu li da carta, eu não vou ler a integralidade para não também tomar, mas o que me chamou a atenção é que esse movimento grevista, que a senhora diz que concorda, né, com o pleito deles, fala que a mobilização deles vai muito além de uma questão remuneratória, mas visa a reestruturação da carreira para assegurar a viabilidade de execução de políticas públicas ambientais e, por consequência, climáticas. E fala que está havendo um assédio e violência jurídica contra os servidores que aderiram à greve no mês de junho e estão passando ainda por uma violência remuneratória. Ou seja, narra aqui um ambiente de represálias contra pessoas do movimento grevista e que a pauta deles é sobre questões fundamentais para a execução de políticas públicas ambientais. Ou seja, que essa pauta deles de reestruturação de carreiras também tem a ver com a viabilidade das funções do IBAMA. Aí é nesse ponto que eu pergunto à senhora se a senhora está de acordo com esse pleito. Eu estou de acordo com o pleito, porém eu diretamente não sofri qualquer tipo de represália ou assédio por ter aderido à greve. Perfeito. O concurso público que a senhora passou, ele foi realizado em 2008? 2009. Ah, caiu aqui, desculpa. A senhora me ouve? Eu ouço. Desculpa, caiu a minha conexão aqui. Está um pouco entrecortado, mas estou conseguindo ouvir. Tá, não, só a última pergunta. O curso que a senhora fez, as provas foram em 2008 ou foram em 2009? 2009. As provas foram em 2009. Perfeito. A inscrição foi em 2008? A inscrição para o concurso foi no final de 2008 e as provas foram em 2009? Eu não me recordo exatamente, mas eu me recordo que eu entrei, eu não me recordo exatamente das datas das provas ou da data da inscrição, mas eu me recordo que foi o concurso de 2009 e eu entrei em exercício em agosto de 2009. Tá, eu estou vendo o edital aqui, ele fala de 2 cargos, analista ambiental e agente administrativo. O cargo da senhora é analista ambiental. Analista ambiental, exatamente. Tá, mas tem eu não estou achando aqui a particularidade que a senhora disse que havia nesse cargo uma especificidade porque era um analista ambiental fiscal. Era a especificidade para a área. Foi um concurso temático, então tinha concurso, era para a área de licenciamento, eram macro-áreas. Entendi. A senhora fez analista ambiental na macro-área fiscal, é isso? Fiscal, exatamente. Porque eu fiz uma leitura rápida aqui do edital e não estou encontrando, mas enfim, depois eu posso ver isso com calma. Era só isso,
Senhora Isa, obrigado. Boa tarde para a senhora. Excelência, encerra. Obrigada, boa tarde. Ok, obrigada, doutor Daniel. Senhora Risa, só uma questão aqui. Quando foi perguntada a questão da sua remoção, a senhora disse que sobrevivia processo administrativo no SEI, é isso? Desculpa, pode repetir, por favor, Excelência? Com relação à sua remoção, foi feito via processo administrativo no SEI? Via processo administrativo no SEI, exatamente. Tá, e a senhora disse que foi o senhor Walter quem assinou o processo, que deu início ao processo? Eu não me recordo se ele deu início, eu me recordo que foi ali o diretor, e também eu me recordo que teve a assinatura do diretor à época e também do Walter. Tá. Quando o doutor perguntou se teria tido alguma retaliação pessoal, a senhora disse que verbalmente não. Então, mas também não foi comunicado para a senhora que seria pedida a sua remoção, ou foi? Em nenhum momento foi comunicado a mim. Ok. Eram só esses esclarecimentos que eu precisava, da senhora Risa. Eu declaro encerrado o seu depoimento, eu agradeço a sua contribuição, a senhora já está dispensada. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!